Minas S.A. Temporada Inovação. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Olá, tudo bem? Estamos com mais um episódio da temporada Minas S.A. Inovação. Hoje eu recebo André Teles, ele que é sócio-diretor da Livraria Leitura, uma empresa mineira nascida em Belo Horizonte em 1967, com mais de 2.100 funcionários, 114 lojas em 24 estados brasileiros. E a gente vai saber por que a Livraria Leitura deu certo. Tudo bem, André? Obrigada por ter vindo aqui no estúdio da Minas S.A. aqui no Tempo. Tudo bem? Tudo bem comigo. Muito obrigado pelo convite a mim e a Livraria Leitura de estar aqui participando. Ah, legal. André, a Livraria Leitura, ela é uma empresa familiar, né? Nascida em plena ditadura. E um negócio que se perenizou, né? Tem aí já quase 60 anos, o que para uma empresa brasileira é um grande feito, né? Dado a mortalidade que a gente vê nas empresas no Brasil. Como foi conta pra gente esse início, os irmãos, a formação da empresa? Sim, a Leitura foi inaugurada em 67, né, da Galeria do Ouvidor, no centro de Belo Horizonte. Na época chamava Lê, né? Lúcio e Emídio foram quem abriram, por isso a letra inicial de cada um chamava Lê. E no início, um pouco depois da inauguração, o Lúcio teve que sair do país, né, por causa da ditadura, e o Emídio comprou a parte dele e ficou com toda a livraria. Depois, o Emídio foi mexer com outros negócios, né, teve um editor, teve construtora, e a livraria foi passando com alguns irmãos dele, que também foram, em geral, trabalhando lá. Eles eram, na época, né, adolescentes, etc. E, depois de trabalhar lá, foram pegando outras carreiras. Ali, por volta dos anos 80, o Marcos, que é o caçula dos irmãos, realmente ficou na livraria e foi tocando, né, e foi abrindo a segunda loja, a terceira, a quarta, junto com o apoio de outros irmãos, foi crescendo o negócio, os irmãos foram voltando para o negócio. Até a atualidade, né? O ambiente foi melhorando, né? Com outros desafios. Então, assim, atualmente, hoje, quais são os donos da Livraria Leitura, os sócios fundadores? Sim, a gente tem são 4 irmãos, né? Belmiro, Gervásio, Marcos e Emídio. E vários dos sobrinhos deles, né? Inclusive eu, já estamos muito envolvidos na administração do negócio, já somos parte disso. E a gente tem um modelo também com atuação de sócios gerentes, né? Então eles têm a maioria da composição em todas as unidades da leitura. Em várias unidades, talvez um pouco mais, talvez para algo próximo da metade das unidades, a gente encontra alguém, às vezes é um familiar com muita frequência, e com outras vezes é um colaborador de alto desempenho, que já está há muitos anos conosco, e convida ele a ter uma participação naquela loja e realmente tocar a loja diariamente. Agora, a leitura, ela tem aí quase 60 anos. Você tem 34 anos, né, o André? Está aí nessa gestão já há um tempo também. O que foi essa trajetória, assim, do que você acompanha, né, da família contando, das dificuldades para o negócio se firmar? Todas as empresas têm desafios diários, né? Então, o tempo todo a gente está lutando para conseguir atender bem o cliente, para vender mais, para encontrar uma loja bonita, para fazer ela estar organizada, para fazer uma boa oferta. Eu vou te falar que, historicamente, a gente tem um perfil de comerciante de livreiro. Barriga no balcão, atender o cliente, comprar mercadoria. Essa sempre foi a característica da empresa. É algo que a gente tenta replicar com os sócios gerentes nas diferentes unidades pelo país, e com os gerentes naquelas que não têm sócio. Mas os desafios são desafios de todo comerciante, né? Comprar no preço legal, fazer um bom sortimento, negociar com o locador um bom custo de ocupação e atender bem o cliente. Uhum.
A Livraria Leitura, ela começou aqui em Belo Horizonte, era uma livraria de rua, né? Loja de rua, né? É na Galeria do Ouvidor. É um centro comercial. Que ainda existe até hoje, né, Sim. gente? Quem não é de Belo Horizonte, mas a galeria está lá, no centro, né? Sim. Mudou muito o perfil dela, né? Sim. Hoje quem vai lá é outro perfil de comércio, né? É outra realidade, né? Mas ela começou ali, no centro. Uhum. E a gente teve várias unidades no centro, né? O comércio de varejo e o comércio de livraria mudou muito nessas décadas. A gente teve unidades, por exemplo, ao mesmo tempo, né? Na Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte, na Rua da Bahia, na Rua dos Tupis, na Rua Caetés, na Avenida Paraná, na Rua Curitiba, na Amazonas. Numa época em que o centro concentrava muito do comércio e no nosso segmento fazia sentido ter várias lojas, né, em zonas diferentes do centro. Hoje tem outros segmentos que ainda fazem isso, por exemplo, utilidades domésticas, ainda tem essa estratégia, né, de ter, e drogarias também, né, de ter várias unidades no perto, centro, né? Perto uma da outra. Para tomar o espaço ali todo, né? Não ter o concorrente perto, né? Tem muita estratégia, assim, né? Porque no centro, cara, no centro das grandes cidades, e de Belo Horizonte inclusive, cada 3 quadras que você anda, parece que outro bairro, né? Um público diferente, é um fluxo diferente de pessoas. O ticket médio é diferente, E aí você tá na Caetés, é um título, tá na Amazonas, é outro título, né? E aí, entre a Caetés e a Amazonas, às vezes, dependendo do ponto, né? Pode ser 3 quarteirões. Mas nos últimos anos, depois ali dos anos 90, em particular nos anos 2000, a gente migrou o nosso negócio principalmente para lojas de shopping. E por que migrou, André? Foi pela falta de segurança na rua? Foi um público com um ticket médio bem mais interessante, um fluxo muito maior, né, no shopping? Ou tudo isso junto? Né? Assim, para ser honesto, a parte por que o cliente vê de diferencial, todos nós somos clientes de shopping, né? Acho que o brasileiro gosta disso, hoje já está, os shoppings, né, estão super consolidados no país, de norte a sul, de leste a oeste, né? O cliente gosta do estacionamento, né? Tem até aquela frase em inglês, né, que os caras falam no parking, no business, né, que onde você não consegue estacionar afeta muito o faturamento do comércio. Então, os shoppings têm estacionamento, tem ar-condicionado, né, que em umas cidades é mais importante que em outras, né, mas cidades que são muito quentes. Em todas as cidades é um conforto muito bom, né? Você consegue fazer tudo ali, né? Tem um mix, são centros comerciais, de lojas, né? Um mix que importa. Então, do ponto de vista do cliente, sem dúvida, é a oferta de serviços que um shopping tem. Do nosso ponto de vista também, os shoppings atualmente, já assim, também desde os anos 2000, são administrados por empresas, administradores de shopping, né? Você tem a Alo, você tem a Multiplan, você tem a Carvan, você tem a Iguatemi, né? Você tem grupos nacionais e vários grupos locais, super importantes também, mas eles estão tentando fazer uma gestão de longo prazo. Então, eles estão dispostos a dar contratos mais longos, eles estão dispostos eles às vezes procuram um mix de livraria, né? Porque eles acham que atrai um público, que completa esse pool de serviço, esse mix de serviços. E também porque estão em rede, a gente consegue falar com vários ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, quer dizer, você encontra um administrador de shopping, né? Às vezes você já tem 5, 6 shoppings com ele, eles vão abrir um novo, eles vão assumir um novo. Aí eles te dão um bônus, eventualmente, né? eles te ligam e fazem uma negociação e fazem uma oferta. O valor, assim, a locação em shopping não é barato, né? Então, aliás, todo mundo sabe disso, é senso comum, reclama, né? Todo mundo fala, né? É senso comum, mas assim, quando as duas partes querem fazer negócio, quando o locador e o locatário, né? O locador quer uma livraria e o locatário quer estar num shopping, né? Você senta numa mesa de negociação e as coisas vão aproximando. Também, numa administradora que já tem vários contratos, às vezes já tem 5, 6, 7 lojas com eles, quando você vai negociar o próximo, já tem ali uma jurisprudência, já tem um material que você pode trabalhar, né? Entre o preço desse, entre o preço daquele, entre a cláusula contratual desse, entre a cláusula contratual daquele. E a gente tem hoje boa parte das nossas lojas, a grande maioria das nossas lojas concentradas em shoppings, né? Que são grandes parceiros do nosso negócio. Agora, a expansão mesmo da Livraria Leitura, ela levou um tempo de maturação, não é? Sim. Eu reparo que o grupo é sempre muito pé no chão, muito ali atento a custos, não é?
o déficit de fechar torneiras, não é? Não tem nada assim mirabolante, né? Megalomaníaco, não é? É uma coisa bem do mineiro mesmo, não é? É do mineiro e honestamente é do nosso negócio, sabe? Tem gente que tem, assim, a grande oportunidade de estar num mercado muito pujante, né? Às vezes uma empresa de petróleo, né? Às vezes uma empresa eventualmente de tecnologia, que tem margens altas, né? O nosso mercado de varejo, ele tem margens, eu diria boas, mas também apertadas. A gente tem que ser muito seguro. Então, tanto a estratégia de ter um gerente muito atuante da loja, de ter um sócio-gerente nas lojas que a gente consegue alguém adequado para preencher essa posição, de ter os acionistas da empresa muito engajados na administração, são todas estratégias, são todas características até, que faz com que a gente se preocupe muito com esses custos, né? A gente também tem uma meta, uma prática de fechar as lojas tão deficitárias, né? Todos ficam muito abalados, é um momento muito triste o fechamento de uma unidade. Mas nós acreditamos também que, assim, quando você... As unidades que têm dificuldades financeiras drenam muito recurso da empresa. Então você fica tendo que pôr dinheiro lá, o que é evidente. Mas além disso, você fica pondo atenção, né? Então você fica tentando renegociar com o locador, fica tentando mexer na venda, você fica tentando trocar a equipe. E aí você tem que pôr uma equipe diferente para ver se faz alguma diferença. E aí, quando você decide fechar, é claro que você passa por várias etapas, não é confortável. Não é assim de uma hora para outra, né? E a gente, né, tem essa ideia de tentar fechar uma unidade por ano, mas teve ano que a gente fechou 0, porque a gente conseguiu reverter com uma série de trabalhos. Mas depois que fecha, o processo de fechamento é péssimo. Depois que fecha, dá alívio. Aí você vira e fala, esse peso eu não estou carregando mais. Né? Eu posso focar no que importa, eu posso focar na loja que são boas. Fechou aquela torneira ali, pronto, né? E quase sempre as pessoas, a gente consegue realocar boa parte da equipe em outras unidades próximas, né? O que uma loja dá certo e outra loja não dá certo? Porque tem um estudo, né? Vocês fazem, né? Um estudo de mercado, de localização, de fluxo de gente, né? Pode ser imbatível ali, aquele shopping ali, não tem erro. Eles já fizeram um estudo também. Mas nem sempre acontece do jeito que vocês estavam prevendo, né? E na livraria leitura não é diferente também, não é? Como todo comércio, né, André? A primeira coisa, a gente tem, obviamente, claramente, que a gente não é a prova de falhas. Né? Então, assim, a gente nunca abre uma loja e acha que ninguém abre uma filial, uma empresa, um projeto com a intenção de fechar ou porque acha que vai fechar. Eu estou abrindo uma empresa aqui, mas eu acho que vai fechar. Claro que não. A gente só abre uma unidade porque a gente acredita que ela vai dar certo. Agora, a pergunta é por que às vezes dá errado? O desempenho da loja é muito afetado pela equipe de trabalho. Mas isso é momentâneo no sentido de que a gente não fecha a loja por isso. A gente tenta treinar a equipe, focar nela, cuidar dela, trocar ela quando for necessário, trocar as partes dela que possam ser necessárias. Mas o time é mais de 50% do sucesso ou fracasso de uma loja? Ou não dá para quantificar assim? Eu acho que não é tão óbvio, porque assim, né? Lembrando assim, você tem um faturamento inteiro e aí você tem as despesas. E a diferença entre faturamento e despesa é só um pedacinho, né? Que é a margem. Então, assim, o time, ele é muito importante nessa margem. Ele não é tão importante no faturamento inteiro. Mas nessa parte aqui né? Que você está trabalhando. Então, ele influencia sim. Por sorte, a gente consegue manter muitos colaboradores chaves conosco por muito tempo. Eu gosto de pensar porque a gente é uma boa empresa para trabalhar, mas sempre tentando melhorar também e disposto a ouvir os feedbacks. Mas essa questão da equipe, a gente tenta mexer nela antes de fechar uma loja. Em geral, quando uma loja fecha, é um desencontro entre faturamento e custo de ocupação. Né? A gente não está faturando bastante, em geral, porque a gente achou o ponto comercial nos decepcionou. Né? Nós achamos que ia vender X, está vendendo 80% de X, está vendendo 70% de X. Em segundo lugar, porque o locador está insistindo em um custo de ocupação acima, desproporcional a essa venda. Né? Que suporta lá, né? Que suporta lá, isso. Então, é claro que assim, quando a gente
primeiro fez o contrato, a gente só abriu porque a gente acreditava que ia vender o suficiente para pagar a colocação, sinal do contrário a gente não teria assinado, a gente não teria feito. Mas aí, como eu falei, a gente não tem bola de cristal, a gente tem estimativa, né? E quando a venda não bate aquilo que a gente queria, a gente tem que acertar com cuja ocupação. Quando não é possível, a loja acaba fechando. Como é que é essa... Bom, gente, a Livraria Leitura tem 114 lojas. Hoje aqui é mais um episódio da temporada Minas S.A. Inovação com o André Teles, que é sócio-diretor da Livraria Leitura. André, 114 lojas, né? Dessas aí, ela já teve muito mais, já teve um período mais favorável ou menos? Como que é essa oscilação assim, de lojas? A gente teve aí um período que a gente, no fim dos anos 90, no fim dos anos 2000, que a gente abria muitas lojas pequenas, né? E aí todo mundo que vai lembrar aí que as livrarias tinham ali em torno de 200 metros. Depois a gente teve a fase no Brasil das superstores e eventualmente das mega stores. Sim. Nesse período a gente diminuiu um pouco o número de lojas, mas aumentou o tamanho delas e aumentou a venda. Né? Talvez ali de 2003 até 2016. Né? Depois disso, a gente tem hoje, diminuindo um pouco o tamanho médio das lojas. As pessoas querem uma coisa mais intimista hoje? As pessoas, o cliente se interessa muito por lojas grandes de livraria. O que não fecha tanto é o custo de ocupação. Né? Então, você teve... Os aluguéis subiram mais do que a venda em termos reais. E aí, quando você diminui o tamanho das lojas, a venda por metro quadrado aumenta e você consegue reverter um valor maior para aluguel e consegue fechar a conta. Quando a loja fica grande demais, talvez ali a partir de 2016, foi tendo alguns problemas. Agora, assim, isso é de uma maneira nacional. É claro que existem pontos comerciais muito fortes que conseguem perfeitamente suportar uma loja de 1.000 metros quadrados, de 1.200 metros quadrados. Só não é, digamos assim, médio, só não é mais, comum, né? Não é moda. Moda no sentido de estatística, né? Não é uma observação mais comum. Mas existem vários, assim, dezenas até. No Brasil, assim, que a leitura está nessas 114 lojas, esses 24 estados, quais são as lojas que performam melhor, assim, por conta da região, por conta do fluxo de gente, mix, né? Que o custo dilui ali, mesmo sendo uma loja grande, mas ele dilui. São principais shoppings de grandes capitais. Né? Então, o principal shopping de Belo Horizonte, o principal shopping de São Paulo, onde tem renda maior, o principal shopping de Salvador, o principal shopping de Recife, o principal shopping de Fortaleza, não muda isso, os principais shoppings de Brasília. Sim, essas são as lojas que mais vendem. Não necessariamente são as de maior margem, né? Porque também o locador também espera uma locação, né? Um aluguel. Também maior, né? Também maior. Quer faturar mais, né? Sim. Agora, o interessante, André, que eu vejo, vocês têm lojas em lugares muito distintos no Brasil, né? E a gente vê que o Brasil, cada local é de um jeito, tem a sua cultura, né? Não somente o seu sotaque, mas a sua renda, o seu jeito de ver o produto. O que faz essa receita dar certo? É o sócio gestor? É o gerente que vocês pegam, que já trabalhava lá, que conhece o público, que fala a linguagem da região e sabe performar e vai querer fazer de tudo para aquela loja ficar para sempre dentro da leitura? Eu posso dizer assim, de cara, que as pessoas gostam de livraria. Né? Então, assim, que a maioria dos clientes... De lá, andar, passear, tomar um café, comer um pão de queijo... A maioria dos clientes que chegam na gente são clientes que gostam do ambiente. Assim. É claro que tem de tudo, né? É claro que nossos clientes são super heterogêneos. Mas quando abre uma livraria, a gente agora abriu esse mês em Cuiabá, né? Nossa primeira livraria no Mato Grosso. Nossa. E aí, quando inaugura a livraria, as pessoas com frequência dão feedbacks. Caramba, tanto tempo que a cidade estava... Ou o shopping estava sem essa livraria, ou a cidade estava com uma livraria, ou que bom que vocês abriram, eu vou aqui sempre, ou vou trazer meus filhos para ver a sessão de livros infantis. Então, certamente, o nosso ambiente favorece muito uma conexão com o cliente. Né? Os produtos são livros, muitos clientes gostam disso. A gente também sempre tenta prestar um bom atendimento. Trazer uma equipe experiente e o envolvimento dos nossos gerentes é muito fundamental. Né? O gerente lá em Cuiabá é literalmente o rosto
da leitura na cidade, né? Ele é da cidade, não é? Ele conhece. Ele até não é da cidade, Não? ele veio de outra unidade nossa e Olha, que foi legal exatamente isso, pela hein? experiência. É. Sim, mas, Mas ele sabe ele é a como que a pessoa mais roda gira experiente. na leitura, né? Sim, mas ele é a pessoa mais experiente da leitura, Cultura da empresa. sei lá em quantos quilômetros, né? Talvez a cidade mais próxima seja Campo Grande, que é longe pra caramba de Cuiabá. Então, ter uma equipe bem treinada, sem dúvida, é chave em ofertar, né, um bom serviço ao cliente. Isso eu reparo mesmo. Quando eu vou à leitura, eu pergunto do livro. Geralmente são estudantes de letras, são professores que sabem tudo dos livros, sabem os lançamentos, sabem falar sobre as obras, né? Sabem indicar, orientar. Sabe, Isso sempre é com interessantíssimo. dificuldade, né? A equipe é heterogênea, a gente sempre tem pessoas mais e menos experientes. Diversidade também. Então, as pessoas que têm ido na nossa loja certamente tiveram um bom atendimento, certamente podem ter tido também um atendimento não tão bom. A gente está sempre tentando lutar para ter o melhor atendimento. Vocês fazem sempre gestão? Vocês fazem A gente faz sempre alguns treinamento? treinamentos, a gente faz recrutamento. Agora, assim, é curioso porque um atendimento excelente de livraria, ele é muito desafiante, eu diria até um pouco impossível, no sentido de que são muitos títulos e uma pessoa não é capaz de ter todos os conhecimentos necessários e, às vezes, mesmo sendo educado, cortês, mesmo tentando prestar um bom atendimento, às vezes isso não atinge todo a expectativa do cliente. Por exemplo, um cliente de medicina vai procurar um livro de medicina, ele provavelmente sabe muito mais de medicina do que o atendente. E aí, ele pergunta uma série de sugestões sobre o livro e que talvez o atendente não seja capaz de dar. E se o atendente, por acaso, for, 5 minutos depois, tem um estudante de psicologia. E aí, será que o atendente vai ser capaz de ajudar alguém em medicina e psicologia? E 5 minutos depois, sociologia? Gente, é muito E 5 complexo. minutos depois, em esoterismo? E 5 minutos depois, em religiões de matriz africana? Em clássicos. Em clássicos? Dostoiévski. Por exemplo, literatura russa. Né? Mas é sempre um desafio, né? E a gente sempre tenta fazer o melhor trabalho possível e envolver os clientes nesse processo. Lembrando que, assim, nem sempre o melhor possível que o cliente quer, mas é um esforço contínuo para tentar prestar um bom atendimento. Gente, hoje eu estou recebendo o André Teles, ele é sócio-diretor da Livraria Leitura em mais um capítulo da temporada Minas S.A. Inovação. André, vamos falar um pouquinho sobre inovação. É um setor muito tradicional, né? Vende livro, material escolar, mas também é um setor que precisa estar acompanhando a inovação ali, seja na gestão de programas para saber onde está gastando mais, onde está gastando menos, né, o faturamento por metro quadrado. Eu sei que no comércio, nos diversos comércios que tem, cada um tem um programa, né? Como que vocês inserem a tecnologia, né, no negócio da Livraria Leitura? Eu acho que, assim, respondendo de uma forma um pouco mais ampla sobre inovação, eu posso dizer assim, é uma empresa em transformação constante, igual a maioria das empresas são, né? Talvez a empresa que se você trabalhe também seja assim, e a gente percebe que, assim, a empresa está em constante mudança, né? Quando você lê, assim, um relatório, ou às vezes uma apresentação da estratégia da empresa há 10 anos atrás, projetando o futuro, você vira e fala, caramba, o futuro foi tão diferente, né, do que a gente projetou, do que a gente imaginou, né? A gente costuma falar que você tem um planejamento de longo prazo, mas o planejamento de longo prazo muda todos os dias, né? À medida que as coisas vão acontecendo, vai mudando o planejamento. É um plano plurianual, mas assim, diante do que a gente tem no ambiente de negócios do país, é altamente desafiador, não é? Ter esse plano mais longo, não é? Isso, e ele vai mudando, né? Então, a gente tem muitas inovações nas últimas décadas sobre novos produtos a ser inseridos, novas áreas de produto, né? A gente pôs ali a área de CD, que é uma área quente, no início dos anos 2000, era uma área que crescia muito naquela fase, e ela acabou, e aí o livro voltou a subir. Então a gente tem inovações no mix de produto, o que é muito comum no varejo, aliás. A gente tem inovações no formato de loja, eu já comentei você como é que a metragem da loja variou ao longo dos anos. A gente tem inovações no canal de venda, né, que a gente durante a pandemia começou a vender por WhatsApp, isso tem foi o WhatsApp crescendo. corporativo, ele continuou, ele cresceu funciona. muito durante a pandemia, depois ele recuou. Ele funciona igual tudo,
né? Quer dizer que ele funciona desde que tem alguém fazendo funcionar. Né? Que tem uma equipe... Para estimular aquele uso ali, né? Para estimular, para atender, para vender. É um atendimento demorado, o cliente com frequência pede fotos de várias opções, fotos de vários produtos. A gente tem hoje a venda também para o canal Marketplace, né, de livros na internet, que é uma receita importante. A gente tem o nosso site que vende livros online. A gente tem, sim, você perguntou na área de tecnologia, um RP que ajuda a administrar a empresa. A gente tem uma parte do sistema que é desenvolvido com a atuação dos nossos sócios, né, que ele é programador, ele é um administrador da empresa nossa, ele é um gerente de loja, ele é um sócio de várias unidades e atua muito na programação desse sistema também. Então, assim, a gente tem várias frentes de tecnologia, mas a nossa empresa não é marcada pela tecnologia. Ela é uma empresa de varejo, né, que quer ter um bom sortimento de livros num ambiente agradável com um bom atendimento. E, assim, poder atender bem os clientes, né, dos shoppings Brasil afora e das nossas lojas fora de shopping também. Quantos itens que tem em cada livraria leitura? É um volume padronizado ou não? Tem livrarias que tem mais itens, tem outras que tem menos? Vocês têm essa contagem assim exata? Tem. Uma livraria média tem 25 mil títulos. 25 mil títulos, só de livros? Uma livraria média nossa. Uma média. SKUs, né? Títulos diferentes. Tipos de produtos, né? Sim. Exemplares é um pouco mais, né? Porque na média você tem mais de um exemplar médio, né? Claro. E aí a gente tem as nossas livrarias grandes com 42 títulos de livros e as 42 mil. 42 mil. E aí a gente tem a maior delas com um pouco mais de 90 mil títulos de livros ativos. Administrar o catálogo de livros ou o acervo de livros é muito difícil. E aí, quando você compara essa quantidade de SKUs com, por exemplo, supermercados, é um valor bem significativo. Isso porque, obviamente, cada livro é um código de barra. Né? E aí, uma estante, né, uma prateleira, cabe 75 exemplares de tamanho médio. Né? E aí, pode ser 75 títulos diferentes, 75 SKUs numa prateleira. Né? E quando você vai em outros varejos, outros mercados, a variedade em geral, de SKUs menores. É um desafio grande. São lançados muitos SKUs no Brasil, a gente não consegue absorver todos. Né? O Brasil tem uns 200 mil títulos não educacionais ativos. Nossa loja média tem 25 mil. Mas é um desafio constante. E o acervo das lojas varia bem, assim. Elas têm em comum, a gente tem um foco de trabalho tem curva ABC em gestão de estoque, né? A nossa curva A são 400 SKUs de livro, a curva B são outros 2.000, né? Então completo 2.400 SKUs. A gente foca para esses 2.400 estar nacional. Mas a curva C, a ideia é que a loja se adapte bastante à necessidade local dela e aumente o acervo daquela área. Então uma loja que às vezes está perto de um fórum ou está perto de um Ministério Público, tem mais direito. Ela vai ter muito mais livro jurídico do por exemplo. E uma loja de centro talvez tenha menos infantis. Né? Enquanto uma loja de bairro tem mais livros infantis, porque tem mais clientes crianças. Né? O acervo, ele é rico, é baseado em dados. Então, assim, é também o do que vende. Tem o material escolar também, que são outros itens, né? Isso. Na loja, né? Além desses 25 mil itens aí, tem a loja média tem outros 12 mil SKUs, entre material escolar, papelaria, material de escritório, presentes, suprimentos de informática, geeks e colecionáveis, e principalmente as categorias, bomboniere também. Eu estou recebendo hoje André Teles, sócio-diretor da livraria Leitura, a livraria em Belo Horizonte, nascida em Belo Horizonte, com presença no país inteiro. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro.
No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. A FEComércio MG é o SESC, é o SENAC e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema FEComércio MG, sindicatos empresariais, SESC e SENAC em Minas. Quem está junto faz acontecer. Estamos de volta hoje em mais um episódio da temporada Minas S.A. Inovação com André Teles, sócio-diretor da livraria Leitura. A gente fica reparando, né, achando que o negócio principal não é mais o livro, e continua sendo, né? As pessoas continuam à procura do livro físico, né? O Kindle não significou uma ameaça, as pessoas compram mesmo, estocam em casa ou depois doam. Continua o carro-chefe mesmo da venda da leitura é o livro. Sim. A gente, de fato, está sempre, né, muito atento a essas questões. E no passado, por exemplo, né, quando veio o livro digital para o Brasil, a gente pesquisou bastante esse mercado e olhou em outros países. O livro digital deu uma estacionada, né, ali por volta de 6% do mercado privado de livros. No Brasil? No Brasil. Agora, só isso, não saiu disso até hoje. É a pesquisa que tem, né? Tá nisso. Uhum. E os livros impressos hoje vendem muito no canal online, né? O canal online hoje já vendem para fins não educacionais no mercado privado, portanto, sem governo, né, e sem livro didático, já vendem mais livros impressos através da internet do que fora dela. Né? Uhum. O online é maior. Na nossa empresa, não. A nossa empresa está posicionada em shoppings no varejo tradicional, sendo que o online é 9% do nosso faturamento. Mas o no online mercado... é 9% do faturamento da leitura. O Isso. restante é todo, o faturamento Loja. é todo loja, nas 114 lojas. Isso. E agora, no mercado editorial privado, sem livros educacionais, já passou, o mercado online já passou a venda de livrarias físicas. Ou seja, o comércio da leitura, bom, gente, para quem está começando a assistir agora, é o André Teles hoje aqui, sócio-diretor da livraria Leitura, essa empresa mineira, nascida em Belo Horizonte, com 114 lojas no país inteiro. O negócio, então, o negócio do livro, da livraria, ele continua, então, sendo sensorial, né? A pessoa quer ir lá, folhear, passear lá dentro, olhar todos os tipos de... Mas também... Um dia eu me perdi lá, assim, olhando canetas. Os tipos de canetas que tinham. Essa daqui escreve mais macio, é mais rápido. É muito detalhe no negócio. São muitas opções e são muitos SKUs. No caso do livro, a gente continua vendendo livro, o livro é o principal negócio, mas assim, dentro do livro também há muitas tendências e muitas mudanças, né? Uhum. A gente viu, por exemplo, assim, livros de romance erótico já existiam há muitos anos. Né? Desde o século XIX. Né? Ali por volta de 2012, 2013, Marquês de Sade, né? Marquês de Sade do século XIX, né? Salvo engano, né? Não é? Não cometo um agafe aqui, mas já é uma temática muito antiga. Mas os 50 Tons de Cinza, ali, que foi 2011, 2012, talvez até 2013, não tenho certeza agora, reinaugurou. Marco, né? Né? E aí as outras editoras voltaram a lançar muito romance erótico, a gente voltou a ter sessão de romance erótico. Teve um outro marco também que eu sinto muito, que deu assim aquele boom nas livrarias, do Harry Potter, né? Virou filme, aquela quantidade de filme, né? Uma franquia, e o pessoal ficava louco atrás do livro, né? Vai sair um novo episódio, né? Isso também impulsionou demais a venda. O Harry Potter, ele foi o precursor de reinaugurar comercialmente uma linha de livros juvenis. A gente sempre teve livros juvenis disponíveis, né? A gente não, o mercado editorial, né? O mundo sempre teve livros juvenis disponíveis, mas em muita associação à escola. Né? Então, talvez, né, na sua juventude, você não descobria muitos livros juvenis sozinho. Né? E o Harry Potter inaugurou
Ele inaugurou essa sacanagem porque sempre existiu, mas assim, ele relançou, ou ele foi um marco importante, ele incentivou muito a existência de ilhas juvenis focadas nesse público, e aí com muitos livros depois dele, né? Você tem o Rick Riordan, O Ladrão de Raios, você tem o Maze Runner, você tem o Divergente, Convergente e Insurgente, você tem os Jogos Vorazes, esses para falar de aventura, que são de meninos. De meninas tem outros tantos títulos. Essa área juvenil é outra área que cresceu ao longo do tempo. A gente, por exemplo, consegue ver com muita notoriedade a relevância dela nos eventos literários, né? Nas bienais do Rio de São Paulo, a Bienal do Rio a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, a Bienal do Livro de Minas Gerais, de Belém, né? Uma participação muito grande do público jovem e uma tietagem, muitos fãs dos autores de público jovem, né? Você teve aí, por exemplo, a Thalita Rebouças, a Paula Pimenta, que são autores nacionais, que quando vão nesses eventos são uma atração muito significativa. O Noite de Autógrafos, né? Que a leitura também faz também muito nas lojas delas, né? Também chama muita atenção. A gente fala que o livro foi resiliente, mas não é sem mudança. Né? Com muitas mudanças entre os gêneros demandados, entre os gêneros que existem. Tem moda também, né? Tem moda. E aí, por exemplo, poesia sempre foi um patinho feio. Né? É um livro que o livreiro gosta muito de ofertar, o editor gosta muito de providenciar, participar na produção. Muitos autores gostam de escrever e o público não gostava de ler. Né? Mas mais recentemente, a gente tem várias poesias nacionais tomando uma área, né? Nossas sessões de poesias têm aumentado nas lojas. Temas, né, recentes, né? Negritude, feminismo, né? Que também vão mudando, coisas que vendiam pouco há alguns anos, que hoje vendem muito. ESG, né? Também. Autoajuda também, que tem sempre. Livros de autores indígenas, né? Que tem sido... A gente tem alguns grandes autores africanos. Assim, não necessariamente esses gêneros se tornaram grandes, mas eles aumentaram muito. Mas vai fazendo a roda girar, né? Isso. Então, assim, o livro continua forte, mas sempre de forma dinâmica. Mudando. O setor evangélico, né? Que é fortíssimo também. O religioso também. O religioso, cristão, né? O católico né? também. Padre Marcelo, né? Fábio de Mello, né? E sempre foram livros muito focados em canais de distribuição específicos, né? Então você tinha as livrarias católicas, as livrarias evangélicas, as livrarias em igrejas. E hoje a gente já tem... claro que essas são super importantes também, tá? Então, assim... não estou desfazendo nenhuma delas, mas o público, no livro comum, na livraria comum, o público em geral também consome muito esses livros e mais do que no passado através desse canal de venda. Né? As bíblias antigamente eram muito pretas, muito simples, eventualmente baratas. Hoje, bíblias de estudo lindas, coloridas, né? Versão para mulher, letra grande, letra pequena, né? Para todos os gostos. Sim. Para todos os tipos. Para todo tipo de mercado, né? O livro continua forte na venda física, mas também muito forte no canal online e também com muitas modificações aí nos gêneros. É comum, é da economia da cultura, né? Mas sempre com uma vivacidade, né? E uma mudança contínua. André Teles é o sócio-diretor da livraria Leitura, hoje na temporada Minas S.A. Inovação. André, 114 lojas, mais de 2.100 funcionários. Qual é o seu plano plurianual, digamos assim? Não é que você discute lá com os sócios fundadores, o Emílio, que eu conheço, uma pessoa maravilhosa, cabeça, genial, para crescer. Vocês têm assim, olha, a livraria Leitura é sustentável para ter tantas lojas, estarmos no restante do país, nos outros 4 estados que faltam, né? Não, 3 estados só que faltam, né? Tem um plano assim, olha, a gente quer chegar a esse tanto de lojas, ou não, as oportunidades vão aparecendo e vai abrindo aí aos poucos, vai crescendo aos poucos, ou querem ficar desse tamanho que está? Não, a ideia de crescimento, os últimos anos tem sido, a gente inaugurou ano passado 12 lojas, esse ano a gente já tem 9 assinadas, a gente tem a previsão de inaugurar pelo menos 12,
12 lojas vão ser inauguradas ainda em 2024? Aí inclui as que já inauguraram. Né? 3 já inauguraram, 6 já estão assinadas, e a gente tem um plano de pelo menos mais 3 de conseguir assinar essa previsão. Então, assim, objetivamente, esse ano ainda tem abertura mesmo da loja, da porta da loja, mais 9 lojas. Confirmadas 6, previstas 9. 6. 9. 6 então, assinadas. 6 assinadas. 3 em negociação. Então, a gente, até o final de 2024, mais 9 lojas. Mais 9 lojas. Seriam acrescentadas a 114. Isso, 123. Nossa, muito, muito legal, hein? É um plano grande, não é? Porque cada loja demanda um investimento bom, né? Você pode falar assim, qual que é mais ou menos esse investimento? Contando com enxoval, aluguel. As lojas variam muito por tamanho. Normalmente depende muito da condição que a loja se encontra do imóvel. O jargão é quando a loja está em shell, né? Em shell é quando não tem nada na loja, ela está com cimento batido e sem prateleira. E sem nenhuma mobília, sem nenhum acabamento. Aí a gente às vezes gasta de 4 mil a 5 mil metros quadrados de construção civil. Para estar com a loja pronta, né? Sim, mas isso varia bastante, porque com frequência o inquilino anterior já ocupou o imóvel e aí você consegue aproveitar o piso, ou consegue aproveitar uma parte da máquina de ar-condicionado, ou consegue aproveitar uma parte do sistema de prevenção de incêndios, né, que são aqueles sprinkler, SPK, uma parte, às vezes você consegue aproveitar o quadro elétrico, então isso varia bastante. Eu vou te falar assim, que o nosso plano é abrir lojas enquanto der certo. A gente não tem a ideia de abrir, eu queria abrir mais um número X de lojas. Não, enquanto nós encontrarmos lojas viáveis, boas, interessantes, nós vamos continuar abrindo e expandindo. Mas não tem essa questão, por exemplo, né? Vamos abrir cerca de 9 lojas por ano nos próximos 5 anos. Existe uma previsão, afinal de contas a gente tem que dimensionar uma equipe, dimensionar um capital. Mas para tantos anos na frente, não. Ano que vem, nós temos falado talvez em pelo menos 6 lojas, talvez 9 para 2025, apesar que por enquanto é um plano, né? Não está ainda em execução. Quantas pessoas em cada loja que demandam uma loja da leitura? Quer dizer, vocês têm mais de 2.100 funcionários. Abrindo essas 9 lojas de 2024, vocês vão contratar mais quantas pessoas aí? Elas são heterogêneas, né? E de bate-pronto assim, eu não tenho um número cada uma é de um tamanho, exato, né? Mas alguma coisa perto entre 18, 22 colaboradores por loja. Lembrando que as lojas, né, dependendo da cidade, trabalham até 360 dias por ano, né? Todas fecham no Natal, Réveillon, às vezes terça-feira de Carnaval. E tem algumas. Paixão, nem tanto. Nem tanto. Mas tem. Mas assim, o mais comum é isso: 360, 358 dias no ano. Nossa. E a maioria de 10 às 22, né? Apesar que a gente tem aeroporto, né? Que tem algumas que é de 6 às 23. A gente tem no fuso horário anterior, né? Cuiabá, Rondônia, é 1 hora antes, né? Então a gente tem operação quase todos os dias, assim, de 6 a 23. Ou seja, tem que ter gente, praticamente uns 3 turnos aí, não é? Ou não, 2 são turnos, mais 2, né? São mais 2. Mas assim, com frequência, para economizar folga, a gente de 2 né? turnos... Porque trabalha domingo, né? Então... são 2 turnos, mas com frequência, para economizar a gente de 2 turnos, você põe intermediário. Ao invés de precisar um de manhã, um de tarde, você põe intermediário. Onde, né, com frequência, ele consegue pegar os 2 pontos, a hora do almoço e a hora do happy hour. Tem os outros estados que vocês ainda não estão, tem assim, vocês já estão prospectando sócios gestores para participar ou não? Os sócios gestores convidados sempre são alguém com alguma conexão conosco. Então, ou são colaboradores que já trabalham conosco há muito tempo, né, ou eventualmente são um familiar que a gente tem alguma confiança e etc. Esses 3, a gente não está procurando abrir nesses 3 estados, né, que são Roraima, Acre e Paraná. A gente não está procurando abrir nesses 3 estados. Se aparecer uma loja boa, a gente pode estudar. Mas assim, o que a gente quer abrir é isso, loja boa. Né, loja com que custo vende, né? com a venda e com custo de ocupação proporcional a essa venda. E quem faz o investimento também é a família, não é? Hoje, são os 4 donos que têm que entrar com 51%. No mínimo capital. 51%, mas na média dá mais. Hoje da rede inteira, esses 4 donos e os filhos deles têm um pouco mais de 70% da rede inteira. O sócio-gerente, quando for o caso,
Às vezes ele tem alguma condição de empréstimo, mas ele também faz parte do investimento. Mas a família Teles continua com a sócia majoritária. É sócia no negócio majoritária da leitura. Na empresa inteira e, mais que isso, em cada unidade. Sempre. É o controle. Ela Sempre. tem 51%. Essa é uma regra. O sócio gestor não passa dos 49%, nunca. Não. E vai continuar assim, ou vocês... Sim. Vocês têm, assim, proposta, às vezes, de sócio investidor, de fundo de investimento, querendo entrar no negócio? A gente já teve algumas propostas do tipo, mas a verdade é que nossa empresa não tem uma necessidade de capital tão grande. Uhum. Então não adianta a gente captar muito dinheiro, porque a gente só abre loja que vale a pena. E loja que vale a pena não aparece o tempo todo, né? A gente tem que batalhar muito para conseguir essa quantidade de expansões, para encontrar um shopping, para encontrar um locador. Então, assim... É sempre algo a ser ouvido, mas não faz muito sentido pra gente. A gente usa capital próprio, tem algum dinheiro de BNDES, mas é muito pouco. A gente até tem mais, a nossa dívida líquida é negativa, né? Tem mais dinheiro em caixa do que tem financiamento. Dinheiro em caixa não tá lá à toa, é porque a gente precisa do dinheiro para girar, é claro. Tem que ter capital de giro, né? Tem que ter capital de giro, mas nosso capital de giro é maior do que os financiamentos que a gente tem. Aliás, foi muito importante nos últimos anos, né? Com os juros tão altos, ainda bem que a gente usa capital próprio. Você sempre tem, assim, um guardado ali, um percentual guardado do faturamento do negócio para reinvestir no negócio e para ter o dinheiro circulante ali? Como é que é essa conta? Na realidade, assim, não é tanto de uma estratégia, mas de uma realidade. A empresa é superavitária, a gente só abre loja que a gente acha que vale a pena, a gente está sempre buscando elas, é claro, mas não consegue achar com tanta frequência, acaba que... como ela é superavitária, vai tendo dinheiro em caixa. Né? Então... Foi o que fez a leitura sobreviver na pandemia, por exemplo, né? Você com 34 anos foi o pior momento que você viu na sua história, né? Mas se não fosse isso, ela teria ido também água abaixo como outras grandes do setor foram embora? Olha, foi muito fundamental, assim. É claro que eu gosto de crer que a gente tinha uma solidez suficiente para resistir a qualquer maremoto. Mas esse foi uma loucura. A gente, em 2 semanas, a gente estava fechado em todos os estados do país, né? A gente tinha loja no Rio Grande do Sul fechada e tinha loja em Macapá fechada. E o nosso faturamento em abril de 2020 caiu 98%. E mesmo assim vocês conseguiram ficar... Todos os fornecedores, obviamente, né? Obviamente o motivo era muito notório, né, da pandemia, né? Jeito, Ninguém podia ignorar a situação. Os fornecedores foram muito parceiros e muito compreensivos. A gente pegou uma parte de capital de giro e pagou à vista 50%, e aí negociou com eles para prolongar os outros 50%. Eles também tinham necessidade de capital, né? Porque, afinal de contas... O dinheiro sumiu, né? Não afetou só eles. Não foi só a gente. Até saírem os programas sociais. E os outros clientes deles também não estavam faturando. Então, na época, vários fornecedores gostaram muito dessa ideia. E foram semanas de muita correria, eu diria, mas deu tudo certo. E os empregados, a gente teve aquele programa do governo, né? Que agora eu esqueci o nome dele. Do governo, a gente podia afastá-lo. Até para os colaboradores, a gente tinha tipo um afastamento. Você podia diminuir o salário, tinha um afastamento. E o governo federal ia contribuir, né? Que foi importante para a gente naquele período. Os impostos são proporcionais, a gente não vendeu, não pagou, né? Porque o imposto é do que você vende. E o outro, que é o dos locadores, foi um cabo de guerra, mas assim, deu tudo certo. Foram muito parceiros e, apesar das incertezas, apoiaram a gente naquele momento. Então, deu tudo certo, a gente ter capital e baixas dívidas foi fundamental. Que bom, né, André? Deu certo, estamos de volta, né, crescendo, de novo com Como é que está o crescimento da Livraria Leitura por ano, assim? Já o fechamento de 2023 em relação a 2022, a gente já tem um cenário melhor que o pré-pandemia? A gente tem um cenário da empresa bem melhor que o pré-pandemia. A empresa cresceu. A gente tem um cenário de uma ou outra loja que ainda não recuperou. Às vezes uma loja de centro, que em algum lugar do país, que um bairro ainda está imobiliariamente pior e com menos fluxo de pessoas. A gente tem uma das rodoviárias que ainda não recuperou o fluxo de passageiros. Mas, sim, a empresa já recuperou, cara. Graças a Deus, é um alívio dizer que a pandemia é passada, né? Qual que foi o percentual de crescimento desse ano? Foi 18%. 23 em relação a 2022. Em relação a 2022 de faturamento, incluindo novas lojas, né? Porque também tem o tempo de maturação ali da loja, sim, né? Então, lojas recentes.
2024, você está com expectativa boa de fechar nesse crescimento também, ou pode ser até maior, com mais abertura de lojas? Né? Ainda estamos em março, né? Os 2 primeiros meses foram bons, volta às aulas é muito importante no nosso segmento de livraria e papelaria, mas eu acho que a gente deve inaugurar a loja um pouquinho menor do ano passado, então acho que vai ser um pouco menor. Mas 18,5 foi muito bom. Nossa Senhora! Então menor, acho que vai ser legal ainda. Pouca gente crescendo desse tamanho aí, desse tanto, né? É bem desafiador. E muito importante para a gente, que foi uma janela de crescimento, né, uma janela de oportunidade, foi que outras livrarias nos últimos anos fecharam pontos comerciais. Então nós tínhamos, né, locadores que gostariam de ter uma livraria no shopping, nos procuraram e a gente conseguiu fechar bons acordos. Vocês entraram aí nesse vácuo, né? Nesse gap. Sim, aí. Sim. A livraria Leitura, ela... É até interessante. Vocês têm concorrentes, assim, do porte da Leitura atualmente no mercado? Acho que não, né? Não, os concorrentes... Com tanta capilaridade assim no país? Não, a gente tem rede de livraria forte no Paraná, tem uma em São Paulo, tem uma no Rio Grande, no Rio de Janeiro. Mas é tudo regional, menores. Né? É claro que a concorrente incomoda, né? Então, assim, é claro que são empresas muito boas e atendem muito bem os clientes dela, mas a gente acabou, no momento, sendo muito maior que as outras livrarias físicas do país. A gente tem também, né, na venda online, grandes vendedores de livros. Né? Vocês acham que vai dar para crescer o online ou não é interesse? É uma operação que tem vantagens, né, em alguns aspectos. Ela não tem toda aquela parafernália de abrir uma loja física, aquele custo todo, mas também ela tem uma complexidade aí que não é da logística, da campanha publicitária. O que a gente tem que acostumar com online é que é outro negócio. Né? Então, assim, tudo bem, é um negócio que tem uma área em comum com o nosso, né, que no caso de livros é a parte de aquisição da mercadoria e de estocagem, sim. Mas se a parte de chegar no cliente pro atendimento e vender a outra, é outro negócio. Então, assim, o fato... encarando como outro negócio, nos últimos anos, até pelo que eu comentei do nosso concorrente, a gente tem muito foco e oportunidades na loja física. Mas nos próximos anos, a gente quer, sim, trazer um pouco do foco pro online. Aumentar um pouco esse faturamento aí. A gente quer, a gente tem aumentado... A gente tem aumentado. Para ser honesto, até a pandemia era 0. Então a gente abriu uma loja web ali por volta de 99, ela não deu certo, a gente abriu de novo em 2001, ela não deu certo, a gente abriu de novo e fechou em 2014, salvo engano. E aí, em 2019 a gente tinha reaberto, e em 2020 a gente tentou focar nesse assunto e agora, em percentuais, cresceu muito de um ano para o outro, né, 9% do faturamento. Acredito sim que é uma oportunidade de crescimento, a gente tem que tentar trabalhar em algumas áreas que um concorrente não está trabalhando, né? A gente tem um concorrente estrangeiro nacional que na área de livros é muito importante, é muito significativo, mas tem várias áreas que ele não estão atuando. Por exemplo, né, a gente consegue fazer ship from store, e aí como a gente tem capilaridade, isso diminui o tempo de entrega e às vezes é um diferencial. Né? Tem uma loja de Amazonas, faz um envio de lá mesmo, né? Ship from store, envio da loja, né? O frete fica menor e o tempo de entrega é menor. Vai o caminhão cheio de livro e volta vazio. Aí é custo, né? Que não tem volta, né? Sim. E aí o ship from store, por exemplo, é o diferencial que a gente consegue fazer em comparação a outros concorrentes. A gente está disposto a vender alguns marketplaces, desde que a gente consiga alinhar a taxa do marketplace. E, por exemplo, essa gigante estrangeira não está disposta a vender nos marketplaces nacionais. E aí tem uma oportunidade de venda. E aí a gente já tem nossa oportunidade de venda e pode crescer por aí, o nosso próprio site, né? Então, sem dúvida, é um canal de distribuição que a gente quer crescer nos próximos anos. Mas, assim, as pessoas têm a ideia, por exemplo, igual você comentou aqui, economiza muito, mas, honestamente, o que a gente tem visto dos outros players é que cria muitos custos, só são custos diferentes. Você tem muito custo. Centro de distribuição, né? Você tem custo de envio. Distribuição? A gente hoje está trabalhando principalmente com Ship from Store. Então a gente tem sim um centro de distribuição, mas mais da metade da venda online é de Ship from Store, que a gente aproveita o acervo já existente e um pouco da equipe ociosa, né, tentando criar poucos custos para fazer esse envio. Mas
as empresas que são disso, né? Você tem aí a Americanas, né? E a B2W, elas têm custos muito grandes, Mercado Livre, né? Elas criam centros logísticos muito grandes, elas gastam muito com tráfego pago ou com outros tipos de anúncio, né? E essa ideia que existia lá nos anos 2000, de que a loja online é muito mais, tem muito menos despesas do que a offline, já não é bem verdade, ou pelo menos não é bem realista. Poderia ser teórica, mas não acontece na prática. Agora, existe sim uma concorrência de preço. A canibalização aí também, sim, né? Mais significativa, Leilão, né? Na online, né? E, inclusive os livros em que isso faz muito sentido, por exemplo, livros com adoção universitária, né? Livros de medicina, que são muito caros, quer dizer que 5% de desconto é muito dinheiro, consegue absorver um frete, né? Porque você vai comprar um livro de R$40, às vezes o frete pode ser 12, o frete pode ser 25, dependendo da sua localidade. Mas um livro de 900, às vezes o frete pode não ser um percentual tão grande da compra. Mas, então tem alguns segmentos que no online é ainda mais forte. Por exemplo, livros de adoção universitária, né? Usados pelos alunos desse segmento da educação. André, tem uma outra curiosidade para a gente terminar o programa. Você fala em volumes, assim, ou é também um dado fechado na empresa? Quantos livros vendem por ano? Esse volume, esse a gente poderia falar, mas para ser honesto, eu não tenho isso. Essa você não tem também? Não. E o faturamento é mais fechado. Que aí já é uma empresa de capital familiar, fechado, familiar. É dela mesmo a estratégia, né? Sim. Mas eu gostei demais da conversa, viu? Quero te agradecer a presença aqui e explicar um pouco mais, né, do negócio de livrarias, como que funciona atualmente no Brasil e do tamanho da livraria Leitura. Que bom que está crescendo, que vai continuar crescendo, né? André, muito obrigada, viu? Muito obrigado. Que você continue aí fazendo todo esse trabalho, viajando o país afora, né? Supervisionando as livrarias e crescendo. Que é o nome de Minas no Brasil, né, gente? Muito obrigado pelo convite de estar aqui, um prazer. E, é claro, convidar aí cada pessoa que está assistindo a poder visitar uma das nossas lojas e também comprar, né, dos livros do material escolar. Com certeza. Né, o cliente é super importante, é para isso que a gente está lá, para atendê-los. Obrigada, viu, André? Obrigado. Sucesso sempre, para toda a família. Muito obrigado e para você também. Obrigada. Prazer. Gente, eu vou ficando por aqui hoje, mais um episódio da temporada Minas S.A. Inovação. Eu conversei com o André Teles, ele que é o sócio-diretor da livraria Leitura. Essa livraria nascida em Belo Horizonte em 1967, com 114 livrarias pelo país, em 24 estados, mais de 2.100 funcionários. E eu volto no próximo episódio. Quero agradecer a você pela sua audiência. Tchau! Minas S.A. Temporada Inovação. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. A Fecomércio MG é o Sesc, é o Senac e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia.
Sistema Fê Comércio MG, Sindicatos Empresariais, Sesc e Senac em Minas. Quem tá junto faz acontecer.